Olá, bem-vindo ao Código da Mente. Eu sou André Ribeiro. Antes de começarmos, se este conteúdo faz você pensar, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Agora, vamos à reflexão de hoje sobre a arte de encontrar a quietude interior em meio ao ruído incessante do mundo. E se eu lhe disse que o barulho que o aflige não vem de fora, mas reside em sua própria casa, o inquilino indesejado que você mesmo convidou a se instalar? Ah, meu amigo, você suspira diante do clamor das ruas, do burburinho das praças, do constante zumbido das opiniões alheias que tentam invadir seu santuário. Acreditamos que a quietude é um luxo raro, um tesouro escondido em ilhas desertas ou mosteiros silenciosos, longe do turbilhão da vida. Mas, e se lhe dissesse que a verdadeira quietude não se encontra em um lugar, mas em um estado de ser? Que o ruído incessante do mundo não é o inimigo, mas sim o reflexo de uma desordem interna que o impede de ouvir a melodia suave da sua própria alma? Vivemos em uma era de distrações. Cada dia, um novo chamado, um novo clamor por nossa atenção. As novidades correm como um rio caudaloso, arrastando consigo nossa paz, nossas horas preciosas, nosso tempo, esse bem mais caro e mais mal empregado de todos. A vida, meu caro, não é curta. É nós que a tornamos assim, ao desperdiçá-la em trivialidades, em fúteis perseguições de aplausos e aprovação, em debates vazios que nada constroem em nosso interior. O sábio, aquele que aprendeu a arte de viver, não busca um refúgio contra o mundo, mas sim a fortaleza dentro de si. Ele não foge do ruído, mas aprende a transformá-lo em música, a encontrar o silêncio no centro da tempestade. Como? Cultivando a razão, a virtude e aceitando com serenidade o que o destino nos reserva. O verdadeiro refúgio é a mente bem ordenada, um lugar onde as legiões de desejos insaciáveis e os exércitos de medos infundados não encontram guarida. Olhe para si mesmo. O que o perturba? É a fome demais? A ânsia por ser reconhecido? O receio do que os outros pensam? São esses pensamentos que ecoam em sua mente, criando um pandemônio interno, que o impedem de desfrutar da tranquilidade que já reside em você. Acreditamos que a felicidade está lá fora, no próximo sucesso, na próxima conquista, na próxima fuga do tédio. Mas a felicidade, meu amigo, é um fruto que amadurece no jardim da alma, um jardim que exige cultivo e cuidado. Pense nas palavras que as pessoas gritam, nas acusações que lançam, nas fofocas que espalham. Quantas delas realmente lhe dizem respeito? Quantas são verdadeiras? E mesmo que o sejam, qual o dano real que causam a um espírito inabalável? A maioria de nós se sente ferida não pela seta em si, mas pela nossa própria vulnerabilidade em recebê-la. A opinião alheia é um fantasma, uma sombra que só ganha corpo quando permitimos que ela nos assombre. A sabedoria não é um acúmulo de conhecimento, mas uma forma de viver. É a prática diária de discernir o que está em nosso poder do que não está. O tempo, esse bem mais precioso, é nosso para moldar. Podemos usá-lo para nos deixarmos levar pela correnteza das preocupações externas, ou podemos ancorar nossa embarcação na calma do nosso próprio entendimento. O mundo continuará a gritar, as paixões continuarão a nos assediar.
os eventos continuarão a se desenrolar fora de nosso controle. A questão não é silenciar o mundo, mas sim silenciar a nossa própria inquietação. Ainda não respondi à pergunta que fiz no início, não é mesmo? Sobre esse ruído que reside em sua própria casa, esse inquilino indesejado. A resposta, meu caro, está em reconhecer que o barulho externo é apenas um eco amplificado das nossas próprias turbulências internas. A ânsia por novidades, o medo da solidão, a necessidade de validação, são essas as vozes que gritam mais alto em nossa mente, e que, quando se misturam com o burburinho do mundo, criam a cacofonia que nos oprime. O homem que busca a quietude no exterior é como aquele que tenta apagar um incêndio com um regador. Ele se afoga em ações inúteis, em tentativas vãs de controlar o incontrolável. A verdadeira arte reside em aprender a ser o mestre do seu próprio domínio interior. Isso não significa apatia ou indiferença, mas sim um profundo discernimento sobre o que merece sua energia. A virtude, a razão e a aceitação são as 3 colunas que sustentam o templo da sua paz interior. A virtude é o seu guia, a bússola que aponta para o bem. A razão é a sua fortaleza, a muralha que o protege das investidas das paixões desordenadas. E a aceitação? A aceitação é o saber que há um plano maior, um destino que, mesmo que às vezes pareça cruel, é parte do fluxo eterno do universo. Aceitar não é resignação passiva, mas sim a sabedoria de não lutar contra o inevitável, de direcionar sua força para aquilo que pode realmente mudar, você mesmo. Pense na morte. Ela nos encara, um lembrete constante da finitude da nossa jornada. Alguns a temem como o fim de tudo, uma tragédia sem sentido. Mas para o sábio, a morte é a mais severa das professoras, a que nos ensina a urgência de viver bem, de valorizar cada instante. Ela nos despoja das ilusões, das vaidades, das preocupações triviais que nos roubam a vida. Se a morte é certa, por que não vivermos de tal forma que a sua chegada seja apenas o coroamento de uma vida plena, e não um lamento pelo tempo perdido? A quietude interior não é a ausência de problemas, mas a presença de uma serenidade que transcende os problemas. É a capacidade de, mesmo em meio à tempestade, manter a calma no leme, sabendo que você tem o poder de navegar. É olhar para as opiniões alheias com a mesma indiferença com que se olha para um mosquito que zune por perto, um incômodo passageiro que não pode macular a sua essência. Portanto, meu amigo, feche os olhos, respire fundo, sinta o peso das suas próprias preocupações, dos seus próprios medos. Reconheça-os. Agora, permita que a razão os ilumine. Isso realmente depende de mim? Isso é verdade? Isso é bom? Se a resposta for não para a maioria, deixe-os ir. Deixe-os flutuar para longe, como folhas ao vento. A arte de encontrar a quietude interior, em meio ao ruído incessante do mundo, não é uma fórmula mágica, mas um caminho de autodomínio. É a decisão diária de não se deixar arrastar pela maré das preocupações externas, mas de ancorar-se na rocha sólida da sua própria mente. O santuário que você busca não está em um lugar afastado, mas na fortaleza que você pode construir dentro de si, tijolo por tijolo, pensamento a pensamento. O ruído do mundo só tem o poder de nos perturbar
na medida em que permitimos que ele ressoe em nossa própria casa interior. Silencia as vozes da ansiedade, da vaidade e do medo em você. E o clamor do mundo se tornará um sussurro distante, incapaz de roubar a paz que é o seu direito de nascença. A filosofia não responde, ela nos ensina a perguntar melhor. Deixe nos comentários o que ficou para você. Até o próximo vídeo.